Olá, sou a Maricélia, aqui do canal Maricélia Pinturas, e a dica que eu venho trazer para vocês hoje é graças à minha amiga Armanda, lá de Maceió, Alagoas. Ela gravou um depoimento para mim de como o canal tem ajudado ela com as pinturas. Aliás, se você também quiser participar e gravar um depoimento dizendo como as aulas do canal, como as dicas do canal têm te ajudado, eu vou agradecer. É só entrar em contato comigo. Deixa um recadinho. Mas vamos à dica de hoje. Falando com a Armanda, ela me disse que tem muita dificuldade para pintar uva. Talvez esse também seja o seu caso, porque nos vídeos eu coloco muitas cores. E a Armanda me perguntou: Maricélia, não tem como pintar uva somente com o violeta e com o branco? É claro que tem como pintar uva somente com o violeta e com o branco. E essa é a dica de hoje. Como pintar esse belo cachinho de uva somente com duas cores, com o violeta e com o branco. Mas antes que eu te diga como pintar um cachinho de uva somente com duas cores, se inscreva no canal, clica no sininho, comente e compartilhe. O canal Maricélia Pinturas agradece. Agora, vem comigo, vamos pintar um cachinho de uva somente com duas cores. Vem comigo, me acompanhe até o final. Conto com você. Vamos pintar o cachinho de uva somente com duas cores. Vou desenhar um outro cachinho aqui. Cachinho de uva são bolinhas, ó. Você pode montar o seu cachinho à vontade. Olha só, são bolinhas. As bolinhas não precisa ficar como se fossem escaminhos de peixe. Olha aí, já tem um cachinho de uva. Posso até aumentar um pouquinho mais, ó, espalhar ele para cá. Olha lá. Qual que é a beleza do cachinho de uva? São essas variações aqui, ó, essas entradas. Então, quando você deixa essas entradas, ó, você dá naturalidade no cacho. Depois aqui eu vou fazer um apoiozinho, um chãozinho. Vou puxar aqui, ó, um cabinho, ó, dá umas tremidinhas assim, ó, umas entortadinhas, ó, que fica um cabinho, fica um cabo, né, no cacho de uva, ó. São bolinhas. Você sabe desenhar bolinhas sim, não vem não? Então, olha lá, desenhei o cachinho, né? Olha que delícia, ó. São apenas bolinhas. Agora vamos à pintura. Para a pintura, ó, eu vou usar o pincel número 8 da Condor, olha lá. Pincel de cerda, um pincel recém-cortado, né? Não muito usado. Com a tinta violeta, foi o que eu prometi para vocês, né? Somente violeta e branco. O que eu vou fazer? Olha que delícia, ó. Enchi o pincel de tinta de qualquer jeito. Ixi, que bagunça, né? E vou preencher esse cachinho todinho com o violeta. Que movimento que eu vou usar aqui, gente? O movimento que eu vou usar aqui, olha aqui, vamos treinar o movimento, ó, que é aquela bolinha, o movimento da bolinha. Vou colocar tinta no canto do pincel, ó, e vou fazer isso daqui, ó, bem de levezinho, não precisa calcar, porque se eu acalcar, olha lá, ó, a tinta vai ficar concentrada aqui no contorno. Se eu não acalco, olha lá, a tinta fica mais suave. Então, qual é o movimento que eu vou usar? Vou colocar o pincel aqui, ó, no cantinho, ó, e vou girar sem acalcar. Olha lá. Olha o pelinho, né? Vamos fazer aqui o pelinho bem pertinho. Se eu acalco, ó, o pelinho fica assim, ó, esborrachado. Olha lá, ó. A tinta fica concentrada. Se eu não acalco, olha lá o pelinho, ó, ele mal abaixa. Então, olha, põe e dá uma giradinha. Olha só que delícia, ó. É esse movimento que nós vamos usar para fazer a uva. Então, vou fazer a parte de baixo, ó, e depois, ó, a parte de cima. Olha aí vocês que tem medo de pintar uva, ó, pouca tinta. Não preciso colocar mais do que isso de tinta. Então, ó, pega pouquinha tinta, né, no cantinho do pincel em pé, ó, e dou aquela giradinha. Olha só, é esse movimento
que eu uso para pintar as uvas que eu faço, ó. Esse aqui é um pedacinho de azulejo, olha lá, ó. Tô treinando o movimento. É esse movimento, como se fosse uma vassourinha, né? Bota, a gente que é a gente que é dona de casa sabe varrer, né? Então, bota a vassourinha em pé, ó, e gira, né? Usa o pincel como se fosse uma vassourinha, ó. Lado de cima e o lado de baixo, ó. Treina esse movimento, ó, sem acalcar o pincel, ok? Então, vamos lá. Vou usar o movimento, olha lá, para fazer aqui, ó, olha, ó. Não preciso de encher completamente, né? Só para definir a uvinha, olha, ó. Esquece, ó, olha lá, fiz a bolinha, né? Até não preciso de alisar muito, não, ó. É uma passadinha, ó, treino o movimento, ó. É aquele movimento. Vou preencher bem aqui no meio, eu posso fazer bem à vontade. Vou caprichar somente aqui, ó, né? Nos contornos, tá? Vamos preencher todo o cachinho. Todinho preenchido. Dá uma esfregadinha, né? Pra preencher um pouquinho, ó, com a ponta do pincel. Vai usando, ó, tira todo o excesso de tinta do pincel. Preenchi todo o cachinho com o violeta. Preenchido todo o cachinho com o violeta mesmo, com a tampinha do violeta e mais o branco, vou colocar um pouquinho aqui do violeta aqui na beiradinha mesmo, vou pegar um pouquinho de branco, olha, posso até usar, posso misturar aqui na tampinha, como eu posso misturar aqui na minha tabuinha também, ó. Vou fazer uma corzinha nova, ó, é quase um violeta, não é? Olha, ó. Vou colocar o violeta, olha, ó, e vou colocar um pouquinho do branco. Vou fazer um violeta bem escuro, olha só, ó, com um pouquinho de branco. Olha, eu vou conseguir um violeta, tá muito claro, eu quero um pouquinho mais escuro, olha só. Fiz um violeta mais escuro, né? Olha, quer dizer, fiz um violeta, ó, mais claro. Vou tirar o excesso, olha lá, tá? Vamos pôr aqui, ó, um tonzinho do violeta original. Olha ali, o violeta original mais escuro. Então, o que que eu fiz? Eu clareei só um pouquinho. Então, com esse violeta mais claro, eu vou pegar um pouquinho, ó, pega aqui o pincelzinho varrendo assim, né? Olha lá, pega a tinta no canto e aí eu vou passar na parte de cima da uva, ó. Vou dar uma leve clareadinha, ó. Lembra do movimento? Então, olha lá, ó. Vamos clarear um pouquinho essa uva, ó. Aquele movimento que eu ensinei para vocês lá no início, ó. Vou dar uma clareadinha, ó. Vou separar as uvas, ó. É um tonzinho bem clarinho, olha lá. Vou fazer as bolinhas, né? Vou separar aquelas bolinhas. Como é que eu acho essas bolinhas? Seguindo aqui o contorno, ó, vendo? Você segue ali o contorno, aqui, ó, a bolinha continua. Ah, você vai fazer bolinha. Aqui, ó. Aqui começou uma bolinha, lá vou continuar ela na parte de cima, ó, vou varrendo aqui, ó, pegando a tinta com o cantinho do pincel e girando o pincel, aquele movimento que eu expliquei para vocês lá no início, ó. Olha, ó, vou clarear um pouquinho essas uvas, olha só. Pega a tinta só no cantinho do pincel, ó, né? Aqui tem uma uva, eu vou clarear uma parte dela para ir separando, que nem aqui, ó, tá um redondinho aqui, ó, não precisa do risco, ó. Você segue o formato dela aqui, ó, você vai fazendo, ó. Primeiro você faz essas aqui do contorno, né? Deixa o centro lá, olha só. Aí você faz, olha lá, aquele movimento que eu ensinei para vocês, ó, com o cantinho do pincel, vai girando, olha, você tira as redondinhas primeiro, aqui, ó, vamos fazer outra aqui, ó, olha, ó,
com o canto do pincel. Aqui ficou meio misturado, mas vamos fazer mais coisa aí, não tem problema não. Aqui, ó, olha, ó, seguindo aqui, ó, dá pra fazer mais uma. Aqui nesse meio, ó, dá pra fazer uma outra. Olha só, ó. O que aconteceu? Ficou esses espaços, ótimo, eu quero esses espaços, né? Aqui eu posso insinuar como se tivesse uma meia espremidinha ali, apertadinha. Olha lá, já tá um cacho de uva lindinho. Aí, o que a gente vai fazer? Então, ó, com essa cor, com esse violeta aqui, ó, um pouquinho que eu clareei, ó, eu já dei uma boa... Eu já separei as uvas. O que eu vou fazer? Vou pegar mais um pouquinho de branco, ó, e vou clarear mais um pouquinho aqui, ó. Olha só, ó. Misturei lá, olha, limpei o pincel, ó, clareei um pouquinho mais. Posso até, vamos fazer um pouquinho mais de tinta, ó, para vocês verem a tonalidade, ó. Eu não quero aquela cor escura ali agora, ó. Eu quero uma cor mais clara que essa daqui, que é original. Ah, já tenho a cor. Então, o que eu vou fazer? Limpar meu pincel, limpei bem. E vamos continuar clareando, ó. Com o cantinho do pincel, eu vou clarear, ó, somente a parte de cima. Aquele movimento lá que eu ensinei pra vocês, ó. Com o cantinho do pincel, ó, eu vou clarear a parte superior da uva, ó. O que eu tô fazendo aqui, ó? Tô separando, ó. Tô dando volume, tô iluminando, ó, somente a parte de cima dela, ó. Com o cantinho do pincel, ó, eu vou iluminando essas uvas, ó, com um tonzinho mais claro. É aquele movimentinho que eu falei para vocês praticarem, tá? Não acalca o pincel, bem suavezinho, ó. Que é esse tonzinho agora aqui de lilás, ó, esse tonzinho de violeta bem clarinho, vai separando as uvas. Olha ali, ó. Não acalca, tá? O segredo é não acalcar, bem suave, ó. Somente o lado de cima da uvinha, porque tá recebendo luz na parte superior do cachinho. Ah, você vai fazendo, ó, tudo junto, tudo misturado. Olha, pega o tomzinho mais claro. Ah, aí as uvinhas, ó, vão ficando separadas, não contorna tudo não. Deixa um ladinho mais claro, mas deixa um lado, não contorna tudo não. Deixa um lado mais escuro. Olha ali, ó, já tá bonita. Vamos clarear um pouquinho mais, ó, essa mesma cor que eu peguei aqui, ó, vou clarear um pouquinho aqui, ó. Olha só, ó, um tonzinho mais claro, ó. Misturei, tá vendo? Aqui tá original, mas... E aí eu venho clareando, ó. Pode ver que eu ainda não tô usando branco, eu vou usar um tom bem clarinho. Misturei, né? Limpa o pincel. Olha, agora mesma coisa, com esse tom clarinho, ó, tinta, pincel limpinho, só no cantinho do pincel, ó, eu vou passar, ó, vou fazer uma cócega só. É isso daqui, ó, não aperta o pincel, gente, ó, não pode apertar. Você vai fazer uma cócegas aqui na uva, ó, não é lá no contorno dela, né? É um pouquinho mais para baixo, ó, esse tomzinho mais clarinho, olha, ó, pincel meio de ladinho, você vem e dá essa mais uma iluminada. Você ilumina um pouquinho mais, ó. Não acalca, porque se você acalcar, se você esfregar muito, as cores vão se misturar muito e aí você vai perder essa claridade. Então não pode ficar esfregando muito não, sem esfregação, tá? Olha lá, usa, ó, tá vendo, ó, pouquinha tinta mesmo, né? É uma esquinha
esquinha de tinta, olha, ó. Peguei aqui quase que 2 cores, olha, ó. E aí você vai iluminando. Vamos separar essas duas aqui, ó. Colocar um pouquinho mais aqui, ó. Olha, só um pouquinho ali, ó. Uma pegadinha, ó. Eu tô separando um pouquinho mais, ó. Essas que estão emendadas, só naquele pontinho em que ela emenda. Olha aqui, ó, tem um pouquinho de branco, né? Um tomzinho mais clarinho. Então eu vou usar só esse tiquinho, ó. É um tiquinho mesmo de tinta, não pode pôr muita tinta. Olha como ela já tá linda, né? Não precisaria fazer mais nada, que já tá chique. Não, vamos fazer o contrário, que vamos passar essa daqui por cima, ó. Então, ó, não pode ficar esfregando demais não, tá? Essa daqui, ó, vou dar uma arredondadinha nela aqui, ó, com a cor mais escura. Aqui, ela ficou meio amassada, ó. Vou deixar ela bem redondinha aqui, ó. Olha, ó. E aí um tomzinho aqui. Vou limpar o pincel. E eu vou colocar o tomzinho mais claro do lilás que eu preparei, né? Que eu dissolvi, ó. Olha, ó. Vendo como ela ficou redondinha? Já não tá chique terra essas uvinhas? Agora, para dar uma finalizada, que eu vou usar o branco original, o branco mesmo, ó. Vou pegar, ó, só uma esquinha de tinta. Olha a quantidade de tinta, ó. É bem pouco. Aí eu vou dar um toquezinho, ó, de branco, ó, na parte de cima, ó. Vou encostar. Olha só como é que tá esse toquezinho de tinta, ó. Você pega um pouquinho, olha, ó, e faz isso aqui, ó, sente, ó. Olha lá, ó. É um toquezinho, não faz isso daqui, né? Não acalca o pincel. É uma esquinha de tinta, ó, e uma reladinha, ó. Olha que delícia, rela, faz cócegas, né? Praticou, viu como é que é? Olha, ó, coloco, ó, e dou uma puxadinha, ó, um branquinho aqui, ó. Peguei muita tinta, ó, tiro o excesso ali, ó. Olha que delícia de pintar a uva, ó, somente com 2 cores. Você vai usando o tomzinho, ó. Posso até dar uma espalhadinha, mas é uma varridinha. E vamos colocar o brilhinho final. Pode ser com pincelzinho, pode ser com pinta-bolinha, pode ser com uma agulha de crochê que eu cortei. Olha lá, pega a pontinha e aí vou colocar um pontinho de luz nessas uvinhas inteiras. Olha que coisa mais fofa que vai ficando. É um pontinho de brilho, né? De luz. Ah, não ficou mó fofo essa uvinha? As uvinhas ficou separada, ficou os espaços. Agora vem a dica final. Vamos fazer o cabinho. Para fazer o cabinho, eu vou usar um pincel de cerda, número 0 da Acrylex, né? Mas qual a importância? Que seja um pincel que seja pequenininho assim, né? Poderia ser também, ó, um pincelzinho de cabo vermelho, mas tem que ser um pincel que tenha, olha lá, ó, pouco pelo, ó. Não importa qual que é a numeração, o tipo de pelo, né? É um pincel pequenininho, né? Um pincel com pouquinho pelo. Eu gostei, achei esse aqui mais bonitinho, vou usar ele. Esse aqui é um Condor 421, número 2, é um pincel de pelo. Esse aqui, ó, é o 0 da Acrylex, da série 054, mas é um pincel de cerda, esse é de pelo. Os dois dá certo, qualquer um deles dá certo. Sendo um pincel pequenininho, dá certo. Vou usar o siena natural, pego tinta, pode ser na ponta do pincel mesmo, e vou colocar tinta e vou puxar o pincel em pé, dar umas tremidinhas aqui, até eu acho que eu fiz muito grosso esse risco, eu não gosto de riscar. Ó, puxo o cabinho, né? Bem encostadinho. Posso até trazer esse cabinho aqui pra dentro do cachinho, ó. Vai ficar bonito esse cabinho aqui dentro, né? Olha só, faço umas voltinhas, que o cabinho da uva, se você não fizer ele espetadinho, né? Todo retinho, fazer ele meio retorcido, ele vai ficar mais bonito. Olha só, ó. Posso puxar um cabinho ali, ó, com o siena natural.
colocar um pouquinho do verde oliva, colocar mesmo, ó, com a ponta do pincel, né? Eu coloco o tomzinho do verde oliva. Sépia. Você vai, ó, deixa ele meio manchado, né? Vai colocando a tinta, ó, que aí vai dando espessura, né? Preto, que vai ficando, ó, cascudinho. É uma cor bem escura, pode ser o roxo também, não tem? Limpei o pincel e com o branco vou dar uma iluminadinha, ó. Passar um tomzinho aqui, né? Aqui também, ó, posso, ó, colocar, ó, tá vendo? Dá uns toquezinhos, ó, dá uma tremidinha assim na mão. A gente depois de 50 ó, treme, aproveita a tremura da mão. É só não alisar, se ficar alisando muito não dá certo. Ó, com o pincelzinho esse aqui, qual que é? Da Condor 402.000, um pincel para contorno, branco, sépia e siena natural, né? O que eu economizei de cor nas uvas, eu vou usar o que eu economizei de cor nas uvas, eu vou usar nos cabinhos. Mas você pode fazer também, ó, só com sépia. Olha só aqui, ó. Nesse espaço que daqui, ó, você pode puxar como se fosse cabinhos, ó. Olha só que delícia, ó. Esses espaços que sobram, você pode deixar para fazer os cabinhos, ó. Olha, pega a tinta junto, que nem aqui, ó. Olha, ó. E aí você faz cabinhos, né? Aqui, ó, dá para você puxar cabinho. Olha só, ó. Não fica chique esses cabinhos, ó? Esses cabinhos, ó, pega junto, né? E aqui peguei branco, peguei verde, ó. Olha, ó. E aí você dá aquela clareadinha, né? Não acalca o pincel. Olha, vamos fazer um cabinho aqui, ó. Aqui, ó, é esse movimentinho. Olha lá, ó. Vendo? Aí você transforma, ó, num cabinho de uva, né? É isso daqui, ó. Faz tipo um Tzinho, né? Aí coloca lá um tomzinho de branco. Olha só. Ó. Pega junto, né? Vamos colocar um tomzinho de branco, né? Bem pouquinho branco. Posso até pôr aqui um pouquinho mais, ó. Vendo? Dá uma reladinha, né? Não abaixa a pontinha do pincel. Nunca calca, né? Aqui, ó, tá vendo? Ficou um espaço aqui. Esse espaço, olha, vamos colocar cabinho, ó. Aí insinua, ó, que tem uma uva lá embaixo. Então, esses espaços que ficam é o que dá naturalidade ao cachinho. Olha, aqui, ó, eu podia até puxar um cabinho aqui, ó, insinuar, tá vendo? Insinuar, né, que um cabinho escapou aqui, olha lá, ó, escapou ali, ó, e fez o cachinho. Não fica assim? Ficou um cachinho lindo, mas toda artesã que se preza gosta da pintura que faz. Olha, podemos até fazer um chãozinho aqui, ó, com siena natural. Tiro, ó, envolvo bem o pincel, tiro o excesso, ó, e vou fazer um chãozinho aqui, ó, um apoio. Olha só, com o siena natural. Coloca pouca tinta, senão vira uma meleca. E eu não quero que fique com muita tinta, porque eu vou colocar mais cores, ó. É só uma sujeirinha. Pode usar aí diluente, pode. Se você gosta de usar, pode usar. Ó, pouquinha tinta, eu vou escurecer, ó, essa parte mais próxima. Até vou pegar um pincel menor para fazer aqui os cantinhos, ó. Pode fazer o chãozinho antes também. Tem gente que gosta de fazer o chãozinho antes. Às vezes eu faço. Se você fazer antes, o chãozinho é escuro, né? Interferir na uvinha, né? Se você quiser dar uma aumentadinha, você não pode aumentar, né? Tá, ó, né? Dá uma escurecidinha. Esse chãozinho escuro valoriza a uvinha. Posso pôr um pouquinho de verde também, né? Ó. Por que eu não coloquei bastante cor na primeira cor, né? Pôr um pouquinho de branco, olha só. O branco aqui, ó, aí eu já não aproximo muito. Não desce, né? O chãozinho muito embaixo.
ó. Não desce o chãozinho, né? Muito para baixo, né? Deixa escuro, deixa clarinho. E assim, ó, tá pronto o nosso cachinho com o apoio. Olha só, vou fazer mais um cabinho aqui, ó, porque eu achei que tá pedindo aqui, ó. Vou puxar um cabinho aqui, ó, pra pegar essa uvinha. Olha só. Opa, ficou muito branco. Vamos dar uma escurecidinha. Ah lá, né? Agora ficou chique. Olha aqui, ó. Aqui também, ó, eu posso até puxar um cabinho aqui, ó. Olha só, ó, o cabinho, né? Tá pegando aqui, ó, olha só, ó. Fica muito legal, ó. Olha lá, a uvinha cheia de cabinhos, ó. E o cachinho de uva tá pronto, somente com 2 cores. Eu espero que você tenha gostado, que você perca um pouco aí do medo, né, de pintar a uva, gente. A uva não tem todo... Ó, eu aqui corrigindo, ó, vou dar mais uma clareadinha. Deixar eu fico dando as catadinhas. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado, que você perca esse medo de pintar uva. Pratique a pintar só um cachinho. Você mesmo pode desenhar e fazer o seu cachinho de uva. Perca o medo. Armanda, sem medo. Pratica, querida. Pratique os movimentos que eu te passei, que você vai aprender, Armanda. E assim como a Armanda, minha amiga, pode aprender, qualquer uma pode aprender. Deixe nos comentários o que você achou desse cachinho de uva feito somente com o violeta e com o branco. E essa foi a dica de hoje de Maricélia Pinturas.